Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando hoje, a Quinta-feira Santa, o dia em que nós lembramos e tornamos presente a última ceia de nosso Senhor. São Paulo, ele chama a última ceia de Eucaristia, de ceia do Senhor. E segundo o comum sentido da Igreja, a cronologia dos últimos momentos da vida de Jesus, que nos oferece São João, é aquela que realmente corresponde aos fatos. E assim sendo, a última ceia de Jesus não foi propriamente uma ceia pascal, mas uma solene refeição de despedida, ou a última ceia. Portanto, por não poder antecipar a ceia pascal, que deveria ser comida somente na sexta-feira à noite, Jesus celebrou uma ceia judaica, uma ceia que era chamada pelos judeus de Beracá. Nós estamos num contexto litúrgico hebraico diferente da ceia pascal. E nesse rito que acontecia na sinagoga, ele era composto por uma série de orações chamadas de Beracá, porque eram orações de ação de graças. E essa palavra, Beracá, quando foi traduzida para o grego, foi traduzida pela palavra Eucaristia, que vai dar na nossa língua portuguesa Eucaristia. E, portanto, uma ceia ritual, uma ceia de ação de graças. E como que acontecia esse ritual? No início da refeição, cada um tomava o pão nas suas mãos, né? Mas antes havia a cerimônia de lavar as mãos, não tanto por uma questão higiênica, mas por uma questão de purificação, como era costume dos judeus, que queria traduzir esse sentimento do coração de arrependimento, de se lavar das suas imundícies. Era tomado primeiro um cálice de vinho, com uma oração de bênção, e começava propriamente a ceia, quando todos tomavam o pão, e o pai de família, que presidia aquela cerimônia, ele rezava uma oração, né, de ação de graças, e distribuía esse pão para os comensais. E nós lemos que foi isso o que aconteceu na última ceia, como acabamos de escutar. Jesus tomou o pão, recitou a oração de bênção, distribuiu e disse aquelas palavras: isto é o meu corpo. E depois da bênção do pão, era servido os alimentos de costume. A cerimônia estava prestes já a terminar. Todos lavavam as mãos mais uma vez, no início, e tendo diante de si um cálice de vinho misturado com um pouco de água, quem presidia a cerimônia convidava para fazer 3 orações de ação de graças, agradecendo a Deus, em primeiro lugar pela criação, em segundo lugar pela libertação do Egito, e em terceiro lugar por Deus continuar agindo no seu povo, pela sua providência que continuava assistindo o povo hebreu até aquele momento. E terminada essa oração de ação de graças, o cálice era passado e todos bebiam desse cálice da bênção. São Lucas nos narrou que justamente foi isso que aconteceu na última ceia. Jesus, de ter ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança que vai acontecer, se realizar no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Portanto, nós temos aqui uma cerimônia antiga que passa a ter um significado completamente diferente. Jesus muda o significado, não é? Jesus dá a cerimônia que era a Beracá, uma cerimônia de ação de graças, um sentido novo. Aquele rito passa a ser então uma nova aliança, uma aliança não mais passageira, não mais renovada por diversos episódios, mas uma aliança eterna,
que vai ser estabelecida agora no sangue do próprio Jesus. Jesus, como ele diz que as figuras já chegaram ao seu fim, nós estamos agora diante da realidade do Novo Testamento, dessa nova fase da história da humanidade. Nosso Senhor quis que aquilo que acontecia naquele momento de despedida, naquele momento tão especial, não fosse apenas um ato acontecido, mas que ele se prolongasse na vida da igreja dali em diante. E foi por isso que Jesus disse aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Portanto, naquela ceia, naquela sua última ceia, Jesus instituiu não só a Santíssima Eucaristia, mas também nos deixou sacerdócio, o sacramento da ordem. E no dia da nossa ordenação sacerdotal, todos nós padres, as palavras de Jesus lá na última ceia, quando Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E a partir do momento da ordenação, todos nós entramos na ordem daqueles a quem Jesus mandou que tornassem presente a sua última ceia, a sua missa, o seu sacrifício, a Santa Missa. Nós não somos mais, na realidade, sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, mas nós somos sacerdotes segundo a ordem de Jesus Cristo, porque no altar nós nos colocamos, nós agimos na pessoa de Cristo, o representamos, nos fazemos sua presença aqui entre nós. A carta aos Hebreus, ela ensina a novidade e a unicidade do sacerdócio de Jesus. Ela descreve nas cerimônias como aconteciam no templo, que o sacerdote entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, para oferecer o sangue de um animal imolado para aplacar a ira divina. Esse sangue aspergia as paredes do Santo dos Santos e depois aspergia também as pessoas do lado de fora do Santo dos Santos. E esse sangue era um sangue propiciatório. A carta aos Hebreus nos ilumina mostrando que Jesus é o sumo e eterno sacerdote, aquele que entrou uma vez só, somente uma vez, diante do Santo dos Santos, no tabernáculo, que aqui não era mais aquele tabernáculo feito por mãos humanas, mas era diante do Pai. Jesus comparece diante do Pai, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, o único capaz de reconciliar o homem com Deus, o único capaz de lavar o homem verdadeiramente de todas as suas iniquidades. E esse passa a ser o fato central na história da humanidade, o fato que põe fim uma espécie de aliança que havia entre o sagrado e a violência. Por quê? Porque Jesus é Ele mesmo sendo Deus e homem, quem se faz vítima. A partir de então, não é mais o homem que aparece diante de Deus e oferece uma vítima substitutiva a si mesmo, mas é o próprio Deus quem desce, quem vem ao nosso encontro, que abre os tesouros da sua misericórdia, a fim de nos oferecer a única e verdadeira propiciação. Jesus vem não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue. Jesus não colocou os pecados da humanidade sobre os ombros de outros, não colocou, como era costume no ritual hebraico, sobre um bode, mas Ele coloca os pecados da humanidade sobre si mesmo, sobre os seus ombros. Ele carregou sobre si essas iniquidades. E nós lemos na Epístola de São Pedro aquelas palavras: carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o lenho da cruz. Isso tudo mostra para nós, nos aponta para esse mistério tão grande em que Jesus, Ele se fez sacerdote do Novo Testamento e ao mesmo tempo a vítima que é imolada pela salvação da humanidade. Isso tudo nos fala que nós, sacerdotes,
devemos imitar a Jesus e nos fazermos também sacerdotes e vítimas, porque no Novo Testamento o sacerdócio está identificado com essa missão sacrificial também. Talvez alguém poderia pensar, mas isso não diz muito respeito a mim, que sou já casado, que sou um simples fiel. Mas na verdade a pessoa está enganada. Tudo isso tem uma relação para com toda a igreja, para com todos nós que estamos aqui. Não é? Nós lembramos que pelo santo batismo nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos membros de Cristo, nós nos tornamos membros da sua igreja. E pelo santo batismo todos passam a participar de alguma forma do sacerdócio comum dos fiéis. Na igreja existem duas espécies de sacerdócio. O sacerdócio comum dos fiéis é aquele que todo batizado participa, e o sacerdócio ministerial, aquele que é conferido aos sacerdotes no dia da sua ordenação sacerdotal. É o único que é capaz de celebrar validamente a Santa Missa, o único capaz de perdoar os pecados no sacramento da penitência. Mas todos os fiéis, em alguma medida, participam, não é, do sacerdócio de Cristo. Todos os fiéis, eles são também chamados a participar de uma maneira ativa e verdadeira do seu sacrifício. Todos os fiéis são chamados a oferecer a vítima no sacrifício da missa e também a se oferecer com o sacerdote e com Cristo na Santa Missa. Sobre o altar nós temos o Cristo real, realmente presente sobre as espécies eucarísticas, mas sobre o altar também presente o Cristo místico, que é não só Ele como cabeça, mas todos aqueles que fazem parte do seu corpo místico. Toda a igreja se torna presente também no sacrifício de Cristo na Santa Missa. Então, essa verdade é muito importante. Eu sou chamado também, cada um que está aqui pode dizer, eu sou chamado também a oferecer o sacrifício, e sou chamado também a me oferecer no sacrifício. E para isso, vamos ao cerne, ao núcleo mais importante da Santa Missa. Vamos considerar as palavras da consagração. Não é? Por isso, prestemos atenção a essas palavras. Diz o sacerdote no momento da consagração: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sacerdote repete as palavras de Jesus na última ceia. Procuremos então entender o que significa esse corpo e sangue que Jesus oferece lá na sua última ceia e que continua oferecendo de uma maneira mística em cada missa que acontece na igreja. Nessa palavra corpo, na linguagem bíblica, ela não tem exatamente o mesmo significado que nós temos no sentido comum dos nossos dias. Na Sagrada Escritura, o corpo, a palavra corpo, ela não designa uma parte do homem, mas o homem inteiro. Corpo significa o homem inteiro na medida que ele vive a sua vida em um corpo, em uma condição corpórea, em uma condição mortal. Portanto, quando diz, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, Jesus está indicando, aqui está toda a minha vida, entregue por vós. Ao instituir a Santíssima Eucaristia, Jesus deixou toda a sua vida como um dom. Aquilo que aconteceu desde o primeiro momento da sua concepção e que aconteceu em diversos episódios salvíficos que foram acontecendo, né, desde o seu nascimento até esse desfecho que vai acontecer no tríodo sagrado, que chega ao momento ápice na última ceia. Jesus diz que aquele é o ápice, porque é aquele o momento desejado, o momento esperado ansiosamente por Ele,
Porque ele diz: para isto eu nasci, para isto eu vim a este mundo, para oferecer o meu sacrifício, para dar a minha vida, diria Jesus, pela salvação da humanidade. Então, Jesus coloca diante do Pai tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele experimentou enquanto homem pela salvação da humanidade. E em seguida Jesus toma o cálice e diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Se quando Jesus ofereceu o pão, ele disse que ali estava toda a sua vida, o que Jesus poderia acrescentar oferecendo o cálice? O que simbolizaria esse sangue que vai ser derramado por nós? Evidentemente que na mesma linha, a palavra sangue não designa exatamente uma parte da vida da pessoa, mas o sangue, ele acrescenta a oferenda que ele fez da sua vida, acrescenta a sua morte. Depois de nos ter dado a sua vida, ele também nos dá a parte mais preciosa dela, que é a sua morte. A sua morte não acontece por um acaso, sua morte não acontece por força da impotência, mas a sua morte é a sua entrega, não é? Jesus transforma a sua morte em um verdadeiro evento. Se o sangue, no pensamento judaico, era a sede da vida, o derramar o seu sangue era símbolo da morte. A Eucaristia, portanto, caríssimos irmãos, é o mistério do corpo e do sangue do Senhor, é o mistério da vida, morte de Jesus. E olhando agora para cada um de nós, para todos nós que estamos aqui, nós somos chamados em cada missa que nós participamos, que nós assistimos, nós somos chamados a tomar uma parte ativa. Nós somos chamados a nos oferecer com Cristo sobre o altar. E aí nós poderemos perguntar: o que nós devemos oferecer em cada Santa Missa que nós participamos? O que nós devemos colocar sobre o altar? Aquilo que Jesus colocou, a sua vida e a sua morte. Nós devemos colocar a nossa vida e a nossa morte. Com a palavra corpo, nós devemos oferecer a Deus todos os detalhes que constituem a nossa vida. Devemos colocar diante de Deus o nosso tempo, a nossa saúde, as nossas energias, as nossas capacidades, os talentos que Deus nos deu, os nossos afetos, colocar tudo isso sobre o altar de uma maneira positiva. Mas devemos oferecer também o nosso sangue. Não só oferecemos a nossa morte, que vai acontecer em um momento específico da nossa vida, e nós vamos poder oferecer só uma única vez, mas nós podemos e devemos oferecer aquilo que antecipa e já vai preparando a nossa morte. As pequenas mortes que vão acontecendo na nossa vida, as humilhações, os fracassos, decepções, as nossas fraquezas, a falta da saúde, a doença, tudo isso, tudo aquilo que de certo modo nos oprime, de certo modo nos faz sofrer, de certo modo nos coloca diante da realidade nossa de criaturas humanas. E tudo isso, portanto, exige que nós saiamos da Santa Missa de uma maneira diferente, que nós nos empenhemos, de fato, em transformar a nossa vida em Eucaristia, transformar a nossa vida num canto, num hino de louvor e de ação de graças a Deus. Como? Nos empenhando cada vez mais para oferecermos ao Senhor o nosso corpo e o nosso sangue, para colocarmos a nossa vida de fato diante de Deus. A nossa religião não pode constituir apenas em rituais que nós participamos, mais ou menos, momentos somente que eu guardo para Deus no final de semana, mas a religião tem que envolver toda a nossa vida e que tem que nos levar a que cada domingo, a que cada vez que a gente tem a oportunidade de assistir a Santa Missa, de nós colocarmos diante de Deus tudo aquilo que nós somos,
tudo aquilo que nós temos, de colocarmos diante de Deus o nosso sangue, tudo aquilo que nos mortifica, tudo aquilo que faz parte da nossa condição de criaturas, de seres humanos, de caminhantes que têm que enfrentar as vicissitudes do tempo e da nossa história. Os senhores poderiam dizer, não é? Nós não somos chamados a celebrar no altar a Eucaristia, mas somos chamados a participar de uma maneira ativa da Eucaristia, a transformar a nossa vida em Eucaristia. Quão grande e misterioso é esse dom que Jesus nos faz nessa noite. Ele reservou, não é, para esse momento muito importante, nos dá esse grande presente, esse grande dom. Tanto a sua presença na Santíssima Eucaristia, quanto o seu sacerdócio. O sacerdócio com essa missão de prolongar através do tempo aquele momento que ele reservou de uma maneira muito especial para cada um de nós. Portanto, que nós possamos nessa noite pensar, rezar, considerar nesse valor tão importante que deve ter na nossa vida da Santa Missa, da Santíssima Eucaristia, e de como nós devemos olhar cada vez de uma maneira diferente para isso que nós participamos. Não fiquemos na superfície, mas entremos, desçamos para águas mais profundas, para a gente viver tudo isso. Não deixemos que talvez a inadvertência, talvez a distração não nos permita aproveitar desse tesouro, desse manancial que Deus coloca à nossa disposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.